Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o CPTR, o Fiagro aí da Capitânia. E bora lá, vamos ver o relatório. Esse fundo passou por emissão, ele cresceu bastante, captaram aí 300 milhões de reais. Tipo, o fundo quadruplicou de tamanho. A gente pode ver aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui na parte de emissões, eu vou começar falando sobre isso porque, assim, foi um crescimento absurdo, estrondoso. Isso aí não tem como a gente não comentar. O fundo tinha 100 milhões, passou para 400, então, assim, um crescimento bem forte, bem significativo. Dos Fiagros, pessoal, eu acho que esse foi o que teve o crescimento mais explosivo de todos. A maioria vem crescendo, fazendo boas emissões, mas nenhum chegou a esse nível, né, de fazer uma emissão de 3 vezes o tamanho dele enfim. Então, vamos ver aí como é que o fundo ficou posicionado. Acho que o grande destaque para a gente comentar é esse, né, o crescimento absurdo que ele teve. E vamos ver, quem sabe uma segunda, uma terceira, uma quarta emissão, não duvido, viu? Não duvido. O pessoal da Capitânia tem um poder muito rápido de alocação. Pra vocês terem ideia, o fundo captou e já está alocado. Né? Eu estou pulando alguns pontos do vídeo, mas só para vocês terem uma ideia. O fundo pagou a última distribuição de R$1,40 por cota, uma distribuição bem interessante. Lembrando, ele tem CRAs indexados ao IPCA e ao CDI, então nesse momento de deflação ele acaba sofrendo um pouquinho, mas não é nada preocupante. A gente vê aqui, o fundo ainda tem 62 centavos acumulado. Tem um ponto de atenção enorme sobre esse fundo, que não é falado nos relatórios, né, evidentemente, que é o seguinte: quando esse fundo foi lançado, ele tinha menos de 50 cotistas, e aí ele não distribuía por conta da questão de imposto de renda e tal. Ele segurou a distribuição, então ele ficou, se não me engano, foram 2 ou 3 meses, ou chegou a pagar, acho que pagou só no terceiro mês, foi 2 meses segurando, e aí ele foi um acumulado muito bom, e aí ele tá mandando bala nessas distribuições, né, tá entregando um resultado bem forte. Nesse mês, até que ele não usou muito do acumulado, mas isso é um ponto interessante de se mencionar, porque você vai olhar um produto novo, o produto tem poucos meses aí, rodando, não tem um ano ainda, não tem 6 meses. Não tem 6 meses que ele tá rodando direito. Então você já olha e fala, caraca, o fundo tá entregando aí uns 70 por mês e tal, o que tá acontecendo? Tem não recorrente. Esse é o ponto assim, principal que tem que ser mencionado desse fundo. Ele teve um resultado líquido de 1,58 no mês, distribuiu em 40, conseguiu fazer uma reservinha, né? Isso é bom. São 27 operações, ele tem CRA, ele tem FDIC, ele tem cota de Fiagro, ele tá comprando BBGO a preço de banana, né, pessoal? BBGO ficou, tipo, negociado a 0,85, se não me engano, do VP. Caiu bastante esse fundo. Alocação demorada e tal, produto de bancão, sabem como é que é. 38% da carteira indexada a IPCA mais 7,95, uma taxa, assim, interessante. E 62% da carteira em CDI mais 5,7. Essa taxa do CDI é bem, bem boa. Movimentações no mês. Eles compraram, foi só 300 milhões aí de CRA. Pouco. Cara, é absurdo o que a Capitânia faz nos fundos dela, né? Você vê, por exemplo, o CPTS movimenta 1 bi no mês. Esse cara movimentando 300 milhões no mês. Tem gestora, pessoal, que se você entregar para os caras 300 milhões, fala, toma aqui 300 milhões. Os caras vão demorar meses e meses para conseguir alocar. Esses caras alocaram tudo em um mês. Absurdo. Claro, eles não fizeram a emissão sem ter algo já no gatilho, mas não dá pra gente não colocar isso na mesa para vocês, né? Falar um pouco de mercado, a gente vê a situação dos Estados Unidos e na Europa bem ruim, né? Europa, inflação de 9% nos últimos 12 meses, Estados Unidos, inflação de 8,3%, Brasilzão tá com uma inflação menor do que os dois. Primeira vez na história que isso ocorre. Tá fácil. Cara, a gente tá muito bem. Por maiores que sejam os problemas que a gente tem no Brasil e tudo, a gente está muito bem e muito melhor do que a Europa, muito melhor que os Estados Unidos no momento, claro, né, tem como comparar países desenvolvidos, a gente é um país subdesenvolvido, mas no momento atual a gente está muito melhor. Eu sei que a gente lê nos relatórios, muitos de vocês vai ficar, até eu vejo alguns comentários revoltados, não tá bom, não sei o que, tá tudo caro, pererê parará e tal, mas pessoal,
é que vocês não viram Europa e Estados Unidos, cara. Eu posso falar disso, experiência pessoal minha que eu estive lá nas minhas férias, tá? Assim, ridículo a inflação da Europa. Enfim, depois eu posso até gravar um vídeo falando sobre isso. Vou ver se eu gravar na área de membros, conversar. Bom que lá na área de membros, o pessoal tá entrando nesse adendo, tem tem umas 10 pessoas que moram nos Estados Unidos. Você vê a galera de fora aí que acompanha o canal, que investe e tudo. E eles comentam como é que tá a situação lá, então não é aquela coisa. Quando você vê o Brasil, você vê que o Brasil não tá legal, pense que lá fora tá muito pior. Enfim, o ponto principal como o Brasil tá melhor do que a encomenda, a curva da política monetária implícita aí nos futuros de DI e apontam o primeiro corte de juros para março de 23. Eu acho até um pouco cedo esse corte, mas se tratando de curva de política monetária, indicam para 23. Opinião pessoal minha, eu acho que eles vão segurar um pouquinho. Acho que eles vão segurar aí até o meio do ano. Vamos ver. Também tudo vai depender da eleição. Dependendo do que acontecer, são dois cenários muito opostos, né? Enfim. Previsão de muita volatilidade ano eleitoral se concretizou, mas não com a eleição, né? Muito por conta lá que está acontecendo lá fora, guerra, etc. Aqui no Brasil está tudo sob controle, né? Em relação. Que vocês estão vendo, né? O político fala merda daqui, fala merda dali, e a bolsa nem dá uma ressabiada, nada. Por quê? Porque lá fora tá muito pior, galera. Você acha que o mercado tá preocupado com o Lula e Bolsonaro? Ou ele tá preocupado com o maluco do Putin estourar uma bomba nuclear na Ucrânia? Essa é a preocupação. Tem outras preocupações muito maiores do que Brasil, né? Então acaba que as eleições ficando um pouco de lado. Mas vamos lá, vamos falar um pouco do fundo. Captaram super bem, né? 300 milhões de reais, e o fundo terminou o mês com apenas 0,4% do PL em caixa. Isso que eu falei, absurdo. Alocaram super rápido, né? E a gente vê aqui algumas movimentações, venderam um pouquinho em CRA, um pouquinho de cota de FDIC, fez um ganhozinho de capital de 100 mil reais, né? E o fundo comprou 312 milhões de CRA, sendo 181 milhões em ativos indexados ao CDI, com um carrego médio de 5,4% e 131 milhões em CRAs, um carrego médio de IPCA mais 7,7%. E ainda compraram 2 milhões de cotas do BBGO. Não conta pra ninguém não, mas eles estão comprando tanto BBGO que daqui a pouco a Capitânia dá um takeover nesse fundo, hein? Todo mês eles estão comprando um pouquinho, vai comprando um pouquinho, daqui a pouco eles têm 5% do fundo, vão lá e toma. Não ficaria nada surpreso se isso acontecesse. Fundo com 27 ativos e em 21 diferentes riscos. Eles trazem aqui um comentário que a carteira ficou um pouco mais alocada em IPCA do que eles gostariam, mas nesse momento eles preferiram fazer isso do que manter recurso em caixa, né? Ou concentrar. Para o próximo mês eles vão ter aí projeção de entrar de 2 a 4 novos ativos aí. Então eles vão fazer algum girinho de carteira nos próximos meses. Aqui temos algumas operações essas que a gente um ponto, pessoal, que a gente vê em vários fundos vários fiagros, né? Que eles têm operações compartilhadas. Então, por exemplo, esse AgroGalaxy tem outros fundos. Solúbil tem no GCRA. Eu gravei o GCRA hoje, você deve estar assistindo esse vídeo mais pra frente, mas eu gravei o GCRA no dia que eu tô gravando esse vídeo e ele participou dessa compra também. Enfim, qual que é o ponto? Quer entrar em fiagro e tal? Eu não vou ser aqui o influencer que vai ficar falando com você o seguinte, não, fiagro é um produto novo, não entre, vai dar problema e tal, igual tem uns aí falando. Eu não sou esse tipo de influencer, eu sou o cara que fala assim, cara, quer entrar? Beleza, tem aí os problemas de ser um produto novo, não tem tanta gente fazendo cobertura, é agro, não é imobiliário, é totalmente diferente do que a gente está acostumado. Porém, eu não sou o tipo de influencer que vai ficar com aquele discurso barato de não entra. Não, eu vou falar assim, quer entrar? Vamos entrar. Eu tô dentro e vou te mostrar como fazer para você não se ferrar se der algum problema. Então, é aquela coisa, é saber fazer as coisas, não ficar simplesmente falando que não vai entrar e que não vai fazer cobertura, não vai nem ler os relatórios. Eu acho que tem que ler. Tem muita coisa aqui em outros fundos que você olha e você torce o nariz, mas e aí? É o que eu falo, já falei em outros vídeos. Você vai ficar longe de fiagro sem nem botar o pezinho, né? Nem molhar o pezinho na piscina
na hora que estourar o problema você vai querer vir ver o que está acontecendo? Ou você quer botar o pezinho na piscina e ir acompanhando e, enfim, aprendendo? Claro, os problemas que possam vir a acontecer nos fiagros não vai ser algo generalizado. Se você tiver diversificado com uma carteira legal, tá tudo bem. Por exemplo, se você quer ter, sei lá, vamos botar um 5% em fiagro. Eu quero entrar em fiagro, eu quero 5%. Pô, tô com medo de dar algum problema, não sei o quê. Cara, certamente você consegue achar 4 ou 5 bons fiagros aí que você goste. Bota 1% em cada um, vai sentindo. Se der problema, cara, é 1% da sua carteira, ó. Dane-se. E aí, com o tempo, conforme você for sentindo o produto, for entendendo, você vai pegar dos 5 caras que você comprou. Tô usando o número de 5, mas você pode adequar a sua realidade. Pode ser 2, pode ser não, né? Melhor você ter pelo menos 2 e dividir o aporte nesses caras. E aí você vai vendo, não, eu tenho 5 aqui, desses 5, eu só gostei de 3, 2 eu não gosto. Pega, vende, realoca o dinheiro e segue a vida. Galera, não caiam naquela coisa de ser assim, eu sou buy and hold e cego e não faço nada. Não, ser buy and hold não quer dizer que você não vai mexer na sua carteira. Você vai mexer. Eu já falo isso em vários vídeos. Você vai ter o esqueleto, a coluna vertebral da sua carteira, que são fundos que não vão sair, mas vão ter fundos que vão entrar, vão sair. Você vai precisar no momento, eu quero ter mais CDI porque, tá tendo deflação, não quero meu rendimento cair. Você vai migrar para o CDI. Não, agora eu não quero mais CDI, eu quero uma carteira mista. Aí você vai ajeitando. Enfim, você vai trabalhando para conseguir ter uma carteira de uma forma bem interessante. Então, é o conselho aí que eu posso dar. Vamos lá, vamos continuar. O fundo chegou em 9.700 cotistas e vai distribuir em 40. E tem essa reservinha. Aqui a gente consegue ver as distribuições históricas dele, né? 175, 175, 175, agora caiu o pão em 40. Olha o VP como é que subiu, né? Saiu de 96 para 100 reais. E aqui as duas emissões. DRE dele, atualização monetária, ele não recebeu nada no mês, recebeu só julho, né? Curioso. E a gente consegue ver, resultado caixa de praticamente 4 milhões. E distribuiu aí 350. Gerou 1,58, entregou 1,40. Ficou com uma reservinha aí interessante. Vamos acompanhando aí nos próximos meses como é que vai ficar esse fundo. Pessoal, enquanto ele tiver com esse acumulado grande, fica difícil da gente ter uma ideia de qual vai ser o patamar de distribuição dele. Eu estou esperando, né, para ter uma ideia, porque é difícil você precificar um produto que tem não recorrente, né? Então acaba que você tem que pegar e tem que dar uma olhada com um pouco mais de calma. Por quê? Porque olha só, você teve aqui, foram, até para eu comentei que ele ficou sem distribuir, foram 3 meses, só para matar essa pane, distribuição, nada. Então ele ficou 1,27, 1,54, 1,26. Ele ficou com um acumulado de 2,92. Por isso que a distribuição está um pouco elevada. Enfim, eu ainda quero ver qual vai ser o patamar de recorrência desse fundo, para a gente ter uma ideia, conseguir fazer uma precificação correta, ver se o que ele vai estar tendo de resultado vai estar condizente com o risco dele, enfim. Isso é difícil de fazer nos fundos da Capitânia, diga-se de passagem, porque como ela faz muito giro, você vai ter um mês, por exemplo, julho, uma receita aí de um resultado de 1,17, no mês seguinte 1,56. Então, assim, esses fundos da Capitânia, como eles são muito ativos, fica um pouco difícil de você ter uma ideia perfeita do recorrente do fundo. Você tem que pegar mais e tem um patamar histórico, você tem que esperar, sei lá, tipo, 1 ano de rendimento para você ver, tipo, não, é entre essa faixa aqui, porque é complicada essa questão, né, dos giros. Falar um pouco aqui da carteira, entre IPCA e CDI, a gente já viu como ele está bem diversificado, né? Claro, ele está até concentrado um pouquinho em São Paulo, né? Curioso. A maioria dos fundos fiáveis estão concentrando aí no Mato Grosso e tal. Os setores está bem diversificado, bem legal de ver esse nível de diversificação. E exposição do devedor, a gente vê que ainda existem concentrações, mas eu não duvido aí que com os próximos meses, próximas emissões, ele consiga diluir isso de forma muito rápida. A Capitânia, pessoal, é um tipo de fundo que é o seguinte:
Nesse mês, a carteira tá desse jeito. No próximo mês pode ser que a carteira seja totalmente diferente. Como eles conseguem girar muito, é difícil de acompanhar a carteira deles, né? Aqui a gente consegue ver. A gente já tá vendo aqui, né? Já conhecemos as taxas. Eu quero mostrar para vocês as operações para a gente finalizar o vídeo. E são das mais variadas aqui. A gente consegue ver. E tem uma que me chama muito atenção, que é esse grupo Moreno. Eu já falei disso no outro vídeo, CDI mais 15, operação de um grupo em recuperação judicial. Cara, é assim, é a operação mais tiro, porrada e bomba que eu vi nos Fiagros. Cara, o negócio tá em recuperação judicial, subordinada, e os caras estão lá. Então, vamos ver aí o que vai acontecer. O maior risco para mim do fundo é isso, né? Claro, é uma operação, um grupo que tem recuperação judicial, né? Por mais que tenha até rating e tal, mas, né, tem como não mencionar. Aqui a gente tem a outra, né? Ele tem várias, né? Ele tem a subordinada, tem a sênior, tem a mezanino, enfim. Vamos seguindo. Bem variado, né? Tem uma carteira bem diversificada. No mais, pessoal, é isso que a gente tem para falar aí sobre o CPTR. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos e se inscrever no canal. E se inscreve aí, dá essa moral. Valeu, até a próxima. Fui!